Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 1.4 do nosso primeiro capítulo do curso de fontes chaveadas sobre a introdução às fontes chaveadas no reguladores de tensão. Nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de conversão comutada de energia e alguns resultados importantes dessa forma de se fazer conversão estática de energia elétrica, aqui aplicado a conversores CC-CC e fontes chaveadas. Nessa aula a gente vai ver os seguintes tópicos: a eficiência limitada do regulador linear ativo série, que nós já tratamos em aulas passadas, e a gente vai usar isso como um ponto de partida para os reguladores chaveados. A operação do transistor como um interruptor ou uma chave estática controlada. E alguns conceitos da conexão entre elementos de circuitos, fontes e cargas e abstração de elementos de circuitos para análise de circuitos com fontes chaveadas. Então a gente começa aqui retornando a um resultado que a gente já tinha visto do regulador linear ativo série. A gente viu que a tensão de saída é uma função da rede de realimentação que a gente emprega e uma tensão de referência interna ao regulador. Só que no regulador linear ativo série, a gente tem aqui o nosso transistor operado na região linear, na região ativa. Portanto, a gente sempre tem queda de tensão em cima desse transistor. É exatamente a forma como ele regula a tensão da saída. Ele pega e absorve o excesso de tensão que tem na entrada para manter a tensão na saída constante. Então a gente sempre tem o caso da tensão de entrada ser maior que a tensão de saída, portanto o VCE aqui no transistor bipolar sempre maior que zero. Só que quando a gente tem corrente passando por esse transistor, e a gente tem uma tensão em cima desse transistor que é inerente à forma como o regulador funciona, a gente vai ter potência sendo dissipada nesse transistor. Então se a gente assume que o VO é constante, a gente pode escrever o VCE como VI menos VO, e a gente pode calcular qual é a perda nesse transistor, que aqui a gente aproxima pela corrente que passa no transistor vezes o VCE, ou seja, VI menos VO que multiplica a corrente de carga que está indo aqui para a nossa carga RL. Então uma consequência da operação linear é que a eficiência desse conversor nunca é maior do que 1, ela nunca é maior do que 100%. É uma eficiência teórica sempre necessariamente menor do que 100%. A gente pode mostrar uma equação, inclusive, aqui fechada, de que a eficiência desse regulador linear ela é a razão da tensão de saída para a tensão de entrada. Quando a gente traça um gráfico para isso, a gente vê que o único caso onde a gente teria uma eficiência teórica de 100% seria no caso da tensão de saída ser igual à de entrada, que é onde o transistor estaria operando de forma saturada, simplesmente como uma chave fechada. Isso nunca vai ser o caso de um regulador linear. Sempre vamos ter uma tensão de entrada maior. Então a eficiência desse regulador ela cai na medida que aumenta a diferença da tensão da entrada para a saída. Então se tivermos uma tensão de saída 1/5 da tensão de entrada, ou seja, uma tensão de entrada 5 vezes maior que a tensão de saída, a gente tem uma eficiência de 20% desse regulador. E isso é uma limitação inerente à forma como a regulação de tensão está sendo feita aqui no regulador linear. E aí a gente propôs o que acontece, por exemplo, se eu operar esse transistor não como uma fonte de corrente controlada, que é na região ativa, mas sim como uma chave, que é o que a gente chama de modo comutado, ou switch mode. Então, hora ele está fechado, hora ele está aberto. Aí a gente vai ver alguns resultados interessantes da conversão comutada, como que ela afeta a questão da eficiência. A gente elimina o fato de, a todo instante, ter tensão e correntes simultâneas no transistor. Se a gente opera ele de forma comutada, ora ele tem tensão, mas não tem corrente, quando ele está como uma chave aberta, ora ele tem corrente, mas não tem tensão, quando ele está como uma chave fechada. Então vamos avaliar isso daqui, já propondo que a gente use então o transistor como uma chave, como um interruptor estático, como um semicondutor que opera hora fechada, hora aberta. Então aqui redesenhando esse circuito, a gente tem a nossa fonte de entrada VI, a gente tem a nossa carga RL, que a gente quer alimentar com uma tensão VO, e a gente está operando aqui esse transistor agora como um interruptor, então desenhado como uma chave. E a gente tem um controle desse interruptor feito por uma malha aqui, no caso de controle, de realimentação, que observa a tensão de saída e controla o interruptor na medida que você quer regular a tensão de saída. Geralmente a gente tem um filtro aqui entre a rede comutada e a carga, que serve exatamente para tirar os componentes de alta frequência. Então aqui no caso um filtro passa-baixa do tipo LC, que a gente também já viu que é tipicamente empregado nessas fontes chaveadas. E a gente tem que a tensão que é aplicada à entrada desse filtro, que é o que eu chamei de VD de T, ela é uma função comutada também. Ela ora é VI, se a nossa chave está fechada, e ela ora é zero, se a nossa chave está aberta. Essa função que controla o estado da chave a gente chama de função de chaveamento, aqui representado por delta de T. Então a gente vai supor que essa chave ela é comutada periodicamente em uma frequência que a gente está chamando de Fs, que tem um período Ts que é o inverso dessa frequência. Se a gente tem essa condição aqui, a gente consegue traçar quais seriam as formas de ondas teóricas de um circuito básico desse tipo. Então a gente tem a nossa tensão comutada, comandado pela função de chaveamento. Então quando delta igual a 1, nós temos tensão VD
igual à tensão de entrada, VI, e quando delta igual a zero, nós temos a tensão VD igual a zero também. Então, basicamente, VD é igual a delta VI. De novo, resgatando algumas definições, a gente definiu, então, que o TS, que é o período de chaveamento, é o inverso da frequência e pode ser decomposto entre os dois instantes. O T-on, que é quando a chave está fechada, e o T-off, que é quando a chave está aberta. E aí a gente definiu também a razão cíclica, D, como sendo a razão de T-on por TS, o tempo normalizado que a chave permanece fechada. Então vamos trabalhar em cima dessa ideia para a gente poder calcular quais são as figuras de potência entrando e saindo desse conversor. Vamos esquecer por um momento o filtro LC, e vamos substituir ele só por um curto aqui, já que em condições estáticas o indutor é um curto e o capacitor é um circuito aberto. A função de chaveamento ela poderia ser esboçada da seguinte forma: ela assume um valor delta igual a 1 durante T-on e delta igual a 0 durante T-off. E de novo, ela é periódica, então a gente tem um período TS aqui definido. E a gente poderia escrever então o T-on como dTs e o T-off como 1 menos dTs. Se a gente pega a equação da corrente de entrada para os dois instantes, T-on e T-off, ou seja, delta igual a 1 e delta igual a 0, a gente vê que a corrente de entrada é VI sobre RL quando a chave está fechada e 0 quando a chave está aberta naturalmente. E aí a gente pode calcular, usando a definição de potência que a gente já viu, qual é a potência que entra nessa fonte. Então, de novo, a integral aqui para a gente achar a potência média, a potência ativa. Então, integral do produto, tensão e corrente. Essa integral ela só não é nula quando delta é igual a 1, porque quando delta é igual a 0, a gente tem uma corrente igual a 0. Então, ela vai resultar uma potência nula para esse intervalo de chave aberta, naturalmente. Então, quando a gente substitui a equação do I nessa integral, a gente obtém qual é a potência média de entrada da fonte. A nossa integral vira só de 0 a dTs, que é o T-on, de VI, que é a tensão de entrada, vezes VI sobre RL, que é a corrente nesse instante, e o resultado dessa integral vai dar simplesmente dVI quadrado sobre RL. Agora a gente pode avaliar a potência da saída. Então, para a saída, eu vou escrever a corrente de saída. Corrente de saída, se a gente tem aqui o curto, igual eu falei, então o VD é a tensão que está sendo aplicada em cima da carga. Então o IO pode ser escrito simplesmente como VD sobre RL. Ele ora é VI sobre RL quando a chave está fechada e ora ele é 0 quando a chave está aberta. Então se a gente usa esse IO para calcular a potência de saída na mesma definição, e aqui eu estou usando RI quadrado, então eu tenho RL que multiplica IO de T ao quadrado. Só não é nula essa integral também quando delta é igual a 1, que é quando você tem corrente na saída. Então, quando a gente calcula a potência média, a gente tem aqui, de novo, algo bem similar ao que apareceu antes. RL, que multiplica VI sobre RL, isso tudo ao quadrado, que vai retornar de novo para a gente dVI ao quadrado sobre RL. Então, a gente tem o caso da potência da entrada ser igual à potência de saída, ou seja, uma eficiência teórica desse conversor elementar de 100%. Então, a gente já mostra que isso aqui é bastante diferente do que acontece no regulador linear, devido à operação comutada do transistor. Agora, se a gente quer falar o que acontece na tensão de saída, numa avaliação da tensão média que vai aparecer na saída, a gente pega de novo a equação do VD, que é a tensão que está sendo aplicada no filtro passa-baixas, é que eu estou retornando o filtro só para a gente aplicar a definição de média, a gente vê que o VD é igual a VI se delta é igual a 1 e 0 quando delta é igual a 0. A gente pode considerar que a função do filtro aqui é tirar a média dessa tensão VD. Então ele se comporta como um elemento que vai filtrar a tensão VD e passar só o valor médio dela aqui para a saída, só a componente CC. E aí a gente pode escrever qual é a tensão de saída. A tensão de saída é a média do VD, e quando a gente aplica a definição de média, 1 sobre TS da integral de 0 a TS de VD dt, a gente tem no caso, de novo, de que essa função só não é nula quando delta é igual a 1. Então a nossa integral cai em algo bem similar ao que a gente fez para a potência, mas agora para a tensão. A gente tem que a tensão de saída média é simplesmente D vezes a tensão de entrada. Isso aqui, basicamente, seria o ganho estático desse conversor elementar que a gente está chamando de conversor abaixador, já que D é sempre um valor compreendido entre 0 e 1, 0 e 100%. Então a tensão de saída vai ser uma parcela da tensão de entrada, essa parcela é a nossa razão cíclica aqui, o D. E aí a gente vê o seguinte, esse regulador série, a gente está basicamente convertendo ele, quase que idêntico à questão topológica, num regulador chaveado, um regulador comutado elementar, onde aquele transistor agora é operado de forma comutada, que é o switch mode. E a gente aplica ao comando dessa chave a nossa função de chaveamento. Como é que a função de chaveamento geralmente é gerada? A gente tem o que a gente chama do modulador da largura de pulso, que é quem, dado uma determinada tensão de controle, que é que eu estou chamando de D, ele produz uma tensão chaveada, a nossa função de chaveamento, que ora é alto, ora é baixo, dependendo desse valor de D. E esse D é exatamente a nossa razão cíclica. Então a gente está fazendo uma mudança simples, mas no princípio de
não operar o transistor na região linear e sim na região comutada, a gente tem uma mudança bastante significativa no comportamento. Como a gente viu, a gente tem uma eficiência teórica de 100%. Isso aqui, por exemplo, seria uma implementação daquele conversor elementar. E a gente pode variar o nosso D aqui para controlar a tensão na saída. A gente observa a tensão na saída e controla o D. Então isso aqui já é um refinamento sobre o desenho dos últimos slides. O que o modulador PWM faz, o modulador da largura de pulso? Ele pega essa tensão de controle, que é a que eu desenhei em azul, e compara ela com o que a gente chama de uma portadora, no caso aqui é uma onda triangular. Quando a gente fizer essa comparação, então a gente está empregando um amplificador operacional aqui também, não na região linear, mas sim como um comparador de tensão, comparando o D com o VT, a gente produz lá a nossa função de chaveamento na saída desse modulador, que é quem vai comandar o nosso transistor. E a gente vê claramente, quanto maior o D, maior a largura do pulso que eu estou produzindo. Portanto, maior a razão cíclica que eu estou produzindo. E a gente vê qual que é a definição de razão cíclica. Ele é a média da função de chaveamento. Isso fica fácil de ver no gráfico. E, consequentemente, ele reproduz de uma forma discreta aquilo que a função de controle Dzinho de T está fazendo de forma contínua. Então, essa é a função do modulador de largura de pulso. É a forma como a gente implementa o controle desse transistor para uma operação comutada. Então, isso aqui é o básico para se entender como que a gente faz o controle de uma fonte chaveada através de um modulador de largura de pulso que responde à entrada de controle dessa fonte. Então, o modulador, no caso, é um elemento necessário na construção de uma fonte chaveada. Agora a gente vai falar sobre um outro conceito, que é a conexão entre elementos de circuitos. Aqui, em primeiro lugar, falando sobre interconexões entre fontes e cargas. E modelando aqui por uma abstração de circuito. Vamos modelar tanto fonte quanto carga como fontes independentes. Só para a questão da característica. Ela tem uma característica de corrente e uma característica de tensão. Então, se a gente quiser interconectar, por exemplo, uma fonte de tensão V de T com uma fonte de corrente II, a gente só tem alguns estados que são possíveis, que são estados que implicam numa energia finita do sistema. Então, por exemplo, a gente pode conectar uma tensão a uma corrente através de uma conexão direta desse tipo. E aí, pela definição de potência clássica, a gente vai estar transferindo uma potência negativa. Por quê? A tensão em cima da fonte de corrente está em oposição com a corrente. Então é como se I fosse a fonte e V fosse a carga. A gente tem uma potência negativa. Ela está saindo do I e entrando no V. Então a corrente está dominando a malha. Uma outra possível conexão seria eu inverter isso. E aí eu estaria conectando a fonte de tensão no mesmo sentido que a fonte de corrente. E aí eu estaria transferindo potência da tensão para a corrente. Então eu teria uma potência positiva sendo fornecida pela fonte VT. Então VT estaria se comportando como uma fonte e IT estaria se comportando como uma carga. Outra conexão possível seria eu botar as duas fontes em repouso. E aí, por definição, o repouso de uma fonte de tensão é um circuito aberto e o repouso de uma fonte corrente é um curto-circuito. A gente continua tendo ambos em estados de energia finita, que é o que? Não transferindo potência. Então, P aqui igual a zero. Essas são as três únicas formas de a gente interconectar esses dois tipos de fonte. Se a gente quisesse conectar, por exemplo, duas fontes de tensão, quais são as formas que a gente poderia conectar? A gente, de novo, só tem alguns casos possíveis aqui. Por exemplo, para duas fontes de tensão, não teria como eu fechar essa chave. Se eu fechasse essa chave, eu estaria falando que V1 é igual a V2. Então esse ligamento aqui é impossível. Eu não posso fazer essa conexão. Eu vou estar violando uma lei básica de circuito de transferência de energia. Eu não posso falar que V1 é igual a V2. Já nas fontes de corrente, ambas em repouso seriam ambas curto-circuitadas. Então aqui, por exemplo, eu teria um desligamento que não é possível dessa chave, porque senão eu vou estar forçando I1 igual a menos I2. Não é possível que duas fontes de corrente dominem a malha, por exemplo. Então esses são os casos nos quais, passado o repouso para um estado de transferência de energia, não é possível. E aí a gente continua falando aqui, por que a gente falou de fonte de corrente de tensão? Porque a gente tem algumas abstrações para os elementos reativos. Aqui no caso o indutor e o capacitor, que são os elementos básicos que a gente usa em fontes chaveadas. Os elementos básicos de circuitos lineares também. O indutor, a variável de estado dele é a corrente. Já o capacitor, a variável de estado é a tensão. A gente sabe que essa corrente do indutor não pode variar instantaneamente. Então essa derivada, ela não pode ser infinita. Senão a gente tem uma indefinição na solução do nosso circuito. Algo similar ocorre para a variável de estado do capacitor, que é a tensão. Essa tensão não pode variar instantaneamente. Então essa derivada da tensão também não pode ser infinita. Esses comportamentos indicam o quê? Que o indutor se comporta como se fosse uma fonte de corrente, então ele tem uma dominância sobre a malha,
e o capacitor comporta-se como se fosse uma fonte de tensão, então ele tem uma dominância sobre o nó. Isso aqui explica por que a gente não pode ter uma variação infinita na corrente do indutor ou na tensão do capacitor, porque transitoriamente o indutor vai se comportar como uma fonte de corrente, a corrente não vai variar, e transitoriamente o capacitor vai se comportar como uma fonte de tensão, a tensão não vai variar. Então isso é importante quando a gente usa os resultados do último slide sobre interconexão entre fontes. Na verdade a gente está falando sobre interconexões entre fontes e elementos também, devido ao comportamento transitório que esses elementos têm em ambientes comutados. Bom, então aqui a gente só introduziu alguns outros conceitos interessantes e vimos a questão da conversão de energia de forma comutada e essa interconexão entre elementos de circuito e como que isso pode ser feito num conversor comutado. Então isso conclui a nossa videoaula de número 1.4, eu espero que esses conceitos básicos aqui tenham sido entendidos. Muito obrigado e até a próxima.